Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo, então nós estávamos aplicando aquelas regrinhas, né, para a interpretação de espectro. E vimos aqui o primeiro, né? O primeiro exercício. Vamos fazer muitos, ok? Para treinar o nosso olhar. Muito bem. Estávamos fazendo esse exercício 1 e ficou faltando mostrar, né? Então batemos aqui o martelo. O espectro de infravermelho, esse espectro de infravermelho é da substância chamada octano, ok? Tem como apenas pela interpretação do químico bater o martelo no octano? É difícil, né? Eu teria que ir muito no detalhe, eu precisaria usar um material de consulta muito bom para tentar bater o martelo, né? Mas é complicadinho, tá? O ideal é, para a gente não se perder, buscar os principais pontos, né? E não ficar no detalhe, porque isso o equipamento faz para a gente, tá? Eu precisaria de um material de consulta muito bom para buscar esses detalhes todos aqui, ó, para conseguir bater o martelo no octano. Na verdade, o químico, para fazer análise qualitativa de modo adequado, ele precisa da informação do espectro de massa, da informação do infravermelho e da informação do RMN, que me dá o esqueleto de carbono, né? Porque olha só, só olhando para esse espectro fica difícil dizer qual hidrocarboneto que é, né? Então, se eu não tenho a informação do espectro de massa, pode ser qualquer hidrocarboneto, qualquer alcano, aliás, qualquer alcano aberto, porque se tem CH3 é aberto, tá? Ele pode ser ramificado ou não, né? Então fica difícil de bater o martelo e dizer que é o octano. Só olhando para cá, ó, e tendo a informação do espectro de massa e a informação do infravermelho, já fica mais fácil, ó. Não é qualquer alcano, é um alcano com 8 carbonos, né? Mas mesmo assim é difícil de falar que é octano. Por quê? Porque poderia ser qualquer metilheptano, que também tem 8 carbonos, poderia ser qualquer etiohexano, né? Então você teria aí um grande número de possibilidades para esse espectro de infravermelho. Por isso que eu preciso do auxílio de outras informações, ok? Vai ficando mais claro à medida que a gente vai evoluindo na interpretação dos espectros. Agora nós vamos passar para o exercício 2, mas eu quero que você repare nessa estruturinha aqui, ó. Ó, vou passar. Olha lá, nem parece que passou, né? Ó, perceba que essa estrutura que está aparecendo no exercício de número 2, ela é muito parecida com a estrutura que nós tínhamos anteriormente, ó, exercício 1, né? Então, claro, se eu tenho a mesma estrutura, alguma estrutura parecida do composto 1 e do composto 2, né, eu vou ter rabiscos parecidos aqui na brincadeira, né? Então os picos aparecem novamente, né? Então, vamos interpretar esse espectro, ó. Olha lá, passa um risco em 3.000, passa um risco em 1.500, olha lá, certo? Ó, não tem nada daqui para cá, é um espectro limpo, ó, não tem nada daqui para cá. Ó, esses detalhes, não se atenta nos detalhes, senão você vai se perder, gente. Tá, ó, daqui nesse meião, ó, não tem carbonila, que é aquele pico que vem aqui em 1.700. Ele vem até aqui embaixo, não tem carbonila. Portanto, se não tem carbonila, não é ácido carboxílico, não é amida, não é éster, não é aldeído, nem cetona. Tem a bacia aqui depois de 3.000? Não. Portanto, não tem hidroxila. Se não tem hidroxila, não é álcool, não é enol, não é fenol. Tem pico de amina aqui depois de 3.000, que é muito característico, que nós vamos ver? Também não. Tem o pico característico de CO. Cadê? O CO que sai lá em 1.000, 1.300. Aqui, ó. Um pico bem forte que sai aqui, ó. Não. Aliás, ele é forte. Vamos ver aqui. CO. Cadê? Ó, tô olhando para a tabela. Ele é forte. Que sai aqui entre 1.000 e 1.300. Não tem pico forte aqui nessa região. Então não tem oxigênio ligado a carbono.
né? Portanto, o que nós temos aqui, ó? Nós temos hidrocarboneto, ó, um típico espectro limpo. Não se pegue nos detalhes, ok? Tranquilo? Tá, o espectro o espectro de massa me diz que é um C6H12. Então, um hidrocarboneto que tem 6 carbonos e 12 hidrogênios. Fórmula geral, quando a gente olha para a fórmula geral, isso aqui pode ser um cicloalcano, né? Pode ser o ciclohexano ou um alceno aberto. Um alceno aberto. Então, como é que eu distingo se é um cicloalcano ou um alceno aberto? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, vamos reconhecer as estruturas. Olha lá, ó. Esse pico que sai aqui embaixo, ó. Então, ó, pode ser que tenha uma insaturação, né? Pode ser que tenha seja um alceno ou um cicloalcano, porque tem deficiência de hidrogênio, né? Então, quando é um alcano aberto, seria C6H14, né? Como eu tenho uma deficiência de 2 hidrogênios, eu posso ter uma dupla ligação tomando o lugar desses 2 hidrogênios, ou a cadeia fechada, tomando o lugar desses 2 hidrogênios. Quando eu fecho uma cadeia carbônica, eu preciso tirar um hidrogênio de um carbono e um hidrogênio do outro carbono para conseguir fechar, certo? Então, como eu tenho uma deficiência de 2 hidrogênios, pode ser um cicloalcano ou um alceno. Vamos ver no espectro para ver o que pode ser esse camarada aqui, ó. Então, olha lá, esse pico aqui, ó, profundo, aqui perto de 1300, é um típico pico de estiramento CH, que sai ali perto de 3000, certo? Então é um típico pico, ó, que ele também aparece no slide anterior, tá? Uma coisa que é interessante vocês colocarem, vocês perceberem é o seguinte, ó, esses picos, eles vêm no detalhe aqui, ó, nessa tabelinha aqui do lado. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho um pico que sai lá em 2928. Então, é muito interessante essa tabelinha, principalmente quando a gente for tentar discernir que carbonila que sai aqui, ó, nesse meio. Se a carbonila é de aldeído, se é de cetona, né? Vai depender de se sai um pouquinho mais para lá ou mais para cá, né? Então, olha só, o que a gente pode perceber aqui? Que em 2928 sai, que é 2928 que sai aqui, ó, que é esse pico aqui, ó, eu tenho um pico que chega a 4% de transmitância, ó. 4% aqui é a transmitância percentual, esse eixo aqui, ó, 4% tá aqui, ó. 4, 10, 20, 30, 40, 50%. Ó, a escala aqui, ó, 60, 70, 80, 90, 100%. Então, olha só, ele tá chegando aqui, ó, em 4%, tá? Ó, então é um pico muito profundo. Olha lá, é um vale muito profundo, tá? Ó, em 2853 eu tenho um pico de transmitância para baixo, né, de 8%, ó. Aqui, ó, ele tá chegando em quase 10%. Então é bem legal vocês observarem. Às vezes, dependendo do equipamento, às vezes vem com essa tabelinha, às vezes não vem, tá? Às vezes o negócio vem sem a tabelinha, aí você tem que ir no olhômetro mesmo, mas às vezes essa brincadeira aqui ajuda, tá? Tranquilo? Quem não entender essa escala aqui, depois me procura no plantão, que é fundamental você utilizar essa tabelinha, às vezes, para te ajudar. Às vezes você vai no detalhe aqui na brincadeira. Muito bom. Então, nós temos aqui o típico pico de carbono sp3, que sai lá entre 2.850 e 3.000, forte, né? Que sai por aqui, ó, igualzinho. Então, nós temos aqui, ó, um típico CH2 que sai lá em 1465, ó. Ó o pico de CH2 aqui, ó, que sai lá em 1465. Ó, isso tá na tabela, gente, eu não tô inventando essas coisas. Olha lá, vamos ver aqui a tabela. O tio não inventa. Olha lá. Cadê o pico de CH2 que sai lá em 1465, ó. CH2, aqui, ó, o pico aqui, ó, CH2. CH2,
eu tenho um tipo de vibração que é de deformação, que sai em 1465 e ele é um pico médio. Você pode virar para mim e falar assim, professor, mas o pico ele está mais para forte. Essas variações pequenas elas são normais. Eu concordo com você, né? Esse pico que está saindo lá em 1465, ó, ele está mais para forte, que é esse pico aqui, ó. Ó, ele está saindo um pouquinho antes de 1500. Ele está mais para forte do que para médio, né? Era para ele ter saído mais aqui, ó. Né? Mas essas pequenas variações elas são normais, tá? Inclusive elas têm a ver até com a concentração da substância. Se a substância está mais concentrada, ela desce mais, ó, porque ela absorve mais. Se a substância está um pouquinho menos concentrada, ela absorve menos, ok? Então é normal, gente, a gente tem que conviver com isso. É uma briga de foice no escuro a interpretação do espectro do infravermelho. Não é preto ou branco, não é uma lógica binária. Você tem que jogar, né, fazer essa brincadeira no escuro, aprender a jogar com as regras do jogo, tá? Então a gente eliminou todas as possibilidades de ter algum grupo funcional aí, né? O que a gente precisa determinar agora é se isso daqui, a partir do espectro de massa que me dá essa informação, dizer se é um alceno ou um cicloalcano, né? Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? Eu tenho o pico de CH2, que está lá na tabela, que sai em 1465. Olha lá, ó. Se você olhar aqui no detalhe, ele saiu, esse pico, ele saiu em 1450, ó. Então essas pequenas variações, elas existem também, ó. Ela não saiu em 1465, tá? Muito bem. O que mais que a gente pode ver? Ó, o mesmo pico do slide anterior está aqui, ó, do carbono sp3, estiramento CH, sai aqui, certo? Ó, agora uma coisa que é muito legal da gente entender, ó, é que não tem pico de CH3, característico lá da deformação CH3, né? Ó, o pico de CH3, ele sai lá entre 1375 e 1450. Ó, então ele sai, ó, o 1400 está aqui, ó, vamos subir, ele sai aqui, ó, ele sai por aqui o pico, ó. Era para sair um pico aqui, ó, nessa região aqui, ó, e não está saindo, né? Um piquinho grudado nesse outro pico aqui de CH2, que nem na estrutura anterior, ele não saiu, gente. Então, isso mostra o quê? Se eu não tenho CH3, eu não tenho ponta de cadeia. Se eu não tenho ponta de cadeia, eu não tenho nem ramificação e a cadeia também não é aberta. Portanto, a cadeia é fechada. Ó, aqui só com a informação do espectro de massa e do infravermelho dá para eu bater um martelo na estrutura. Ó. Quando eu olho aqui entre 1500 e 1000 e quase 2000, né, eu percebo que não tem pico de dupla ligação aqui, ó. Eu não tenho o pico característico de C dupla C, de estiramento C dupla C. Então eu consigo bater que essa estrutura é o ciclo hexano, só a partir da informação do espectro de massa e da informação do infravermelho. Eu não preciso da informação que me dá o esqueleto carbônico do RMN, né? Tudo bem, ó? Eu sei que é um C6, né? E eu sei a partir do espectro de infravermelho que não tem ponta de cadeia. Então é uma cadeia fechada, não tem CH3, portanto só tem estruturas de CH2 ali, não tem dupla ligação, portanto é um ciclo alcano, né? Qual ciclo alcano? É o ciclo hexano, porque ele, a partir do espectro de massa eu sei que a substância é um C6, tá? Já nós vamos aprender a fazer isso aqui, ó, a partir do espectro de massa determinar que substância qual que é a fórmula molecular, tá? Que é mais ou menos isso que o espectro de massa dá pra gente. Ela te permite dar a fórmula molecular. Gente, tá claro isso? Perceba que eu não fui nos detalhes, ó. A gente precisa ter um olhar direcionado, saber olhar para o espectro de infravermelho. Tá bom? Fechou aí? Então vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.